É quase impossível esquecer o ataque horrível no início deste ano no SeaWorld. O ataque que deixou uma treinadora morta, afogada por uma baleia assassina. A água parecia calma, vítrea, segura, mas por baixo dela o perigo espreitava. Helena Price acreditava que conhecia a orca melhor do que ninguém. Anos de confiança, anos de treinamento. Ela pensava que eram parceiras, mas a natureza tem suas próprias regras. Quebre-as, e as consequências são rápidas. O que aconteceu com ela não foi raro. Outros enfrentaram o mesmo destino. E quando suas histórias vêm à tona, você pode ver esses animais de uma maneira que nunca imaginou. Número 9. Ataque de Kasatka. Quando Ken Peters mergulhou no tanque, ele não sabia que estaria lutando para sair. A plateia da noite no Shamu Stadium do SeaWorld San Diego estava barulhenta, inquieta e esperando o grande final do show. Era 29 de novembro de 2006. O treinador de 39 anos, Ken Peters, estava no tanque, ao lado de Kasatka, uma orca fêmea de 5.000 libras. Ela tinha passado a maior parte da vida em cativeiro. A dupla tinha trabalhado junta inúmeras vezes e ambos conheciam a coreografia de cor. Ela deveria subir rapidamente, carregando Peters bem acima da superfície antes que ele mergulhasse suavemente de seu nariz para a água. Isso não foi o que aconteceu. Sem aviso, Kasatka fechou suas mandíbulas em torno do pé de Peters e o puxou para baixo. A água os cobriu em um instante. Das arquibancadas, o momento parecia estranho a princípio, quase como parte do show. Mas quanto mais tempo ela ficava submersa, mais inquietante se tornava o silêncio. Abaixo da superfície, Peters estava sendo arrastado em direção ao fundo sem conseguir se libertar. Os segundos passavam lentamente, cada um se estendendo até que os aplausos da multidão se transformaram em confusão. Quando finalmente emergiram, Peters manteve a voz calma, falando com ela, acariciando suas costas com movimentos lentos e deliberados. Era uma resposta treinada para acalmá-la, mas Kasatka mergulhou novamente, puxando-o para o fundo. Tornou-se um ciclo. Ele emergia, pulmões ardendo, tentando respirar. Ela o puxava para baixo novamente. Isso continuou por quase 9 minutos. Da borda da piscina, a equipe se apressou para agir. Uma rede foi esticada para bloqueá-la caso Peters conseguisse escapar. A plateia ficou paralisada. Eles não tinham certeza se estavam assistindo a uma apresentação ou a uma luta pela sobrevivência. Kasatka eventualmente afrouxou seu aperto, o que foi suficiente para Peters se libertar. Ele nadou em direção à borda e puxou-se para fora da água. Seu traje de mergulho estava rasgado em uma perna, revelando um pé quebrado e feridas profundas de perfuração. Nos dias seguintes, especialistas em comportamento marinho analisaram as filmagens. Eles notaram algo que passou despercebido durante o caos. De outro tanque, o filhote de Kasatka estava vocalizando durante o show. Os chamados eram agudos, insistentes. Alguns acreditavam que ouvir seu filhote havia agitado Kasatka. Isso, eles acreditavam, havia amplificado seu estresse no tanque confinado. O estresse, assim, pode escalar rapidamente quando um animal feito para o oceano aberto é mantido em um recinto pequeno. O que tornou o incidente ainda mais perturbador foi que não era a primeira vez. Kasatka já havia atacado Peters antes, uma vez em 1993, outra em 1999. Cada vez ele sobreviveu, e cada vez os riscos foram ignorados em nome do entretenimento. Peters disse mais tarde que nunca pensou que Kasatka pretendia matá-lo. Mesmo durante aqueles longos minutos no fundo, ele acreditava que ela estava agindo por agitação, não por malícia. Outros viam de forma diferente. Eles apontavam para as horas de treinamento, o espaço restrito e a separação de seu filhote. Eles argumentaram que, se você remove uma orca selvagem de seu ambiente natural, a mantém em paredes de concreto e exige apresentações diárias, incidentes como naquela noite não são acidentes. São consequências esperando para acontecer. Número 8. O ataque a Annette X.
O show deveria ser descontraído. Era 20 de abril de 1971, no SeaWorld. As câmeras estavam prontas e o público sorria. A estrela do ato era uma orca de 17 pés chamada Shamu, e o plano era simples. Annette Eckes, a secretária de Relações Públicas do parque, montaria Shamu através da água em uma manobra breve, mas chamativa. Ela usava um biquíni em vez de um traje de mergulho. Era algo que nunca tinha sido feito com esta orca antes. Os primeiros momentos correram bem. Eckes equilibrou-se nas costas de Shamu e deslizou pelo tanque enquanto a multidão aplaudia e os fotógrafos capturavam cada segundo. Mas o que ninguém sabia era que a apresentação estava prestes a mudar drasticamente. Sem aviso, Shamu a jogou de suas costas. O impacto com a água foi súbito e frio. Antes que Eckes pudesse reagir, Shamu avançou e fechou suas mandíbulas em torno da perna dela. A atmosfera da piscina mudou instantaneamente. As aclamações alegres foram substituídas por gritos e berros. Na água, Shamu a arrastou em círculos apertados, seu aperto implacável. Do convés, mergulhadores lançaram-se no tanque, cada um armado com longas hastes de metal. Eles tentaram forçar a abertura da boca dele, empurrando contra suas mandíbulas poderosas. Mas o risco era claro. Um movimento errado poderia fazer Shamu morder com mais força, e o dano poderia ser catastrófico. O que aconteceria se puxassem com muita força? Rasgaria o músculo, esmagaria o osso? A luta continuava, segundos se estendendo em algo que parecia minutos. Eckes estava sendo arrastada pela água, sangue se espalhando ao redor de sua perna. A multidão continuava a assistir em descrença paralisada, com alguns cobrindo a boca. Finalmente, através de um esforço coordenado, os mergulhadores conseguiram abrir a boca de Shamu apenas o suficiente para Eckes se libertar. Ela foi puxada para fora da água, seu corpo tremendo de choque. No momento em que chegou à borda, ela desabou. Seus ferimentos eram graves. Havia perfurações profundas e carne rasgada que mais tarde exigiriam 25 pontos. Ela foi levada às pressas para o hospital, seu biquíni ainda molhado, a cor de sua pele pálida pela perda de sangue. Quando perguntada mais tarde por que isso aconteceu, Eckes admitiu que não sabia. Disseram-lhe depois que nenhuma mulher tinha montado o Shamu antes e que ninguém jamais o tinha feito sem um traje de mergulho. Se esse fato fez alguma diferença, permaneceu incerto. Ela entrou com uma ação legal contra o SeaWorld, determinada a responsabilizá-los. Inicialmente, um tribunal ficou do lado dela, mas a decisão não durou. A indenização que ela recebeu foi anulada em recurso, deixando-a sem a compensação que esperava. O incidente alimentou questões contínuas sobre os riscos de usar predadores selvagens para entretenimento. As orcas são feitas para o oceano aberto, cobrindo vastas distâncias em seu habitat natural. Quando confinados a um tanque, forçados a shows repetitivos e colocados em contato próximo com humanos, quanto tempo até que o instinto sobreponha ao treinamento? Aquele dia em abril forneceu mais uma resposta, uma violenta. Número 7. Quando Keto atacou seu treinador. Era a manhã antes do Natal em 2009 e os preparativos para o show de feriado no Loro Park estavam a todo vapor. Os treinadores se moviam com sua precisão habitual, com os animais deslizando pela água enquanto a música ecoava suavemente pelo estádio. Em uma das piscinas, Alexis Martinez, de 29 anos, trabalhava com Keto, uma grande orca macho que ele conhecia bem. Os dois já haviam se apresentado juntos muitas vezes antes e tinham desenvolvido um forte vínculo. Mas naquela manhã de dezembro, algo no comportamento de Keto parecia diferente. Durante a rotina, Alexis tentou um stand-on spy hop. Era uma manobra onde ele se equilibrava nas costas de Keto enquanto a baleia emergia da água. Mas em vez de uma elevação suave, Keto inclinou-se inesperadamente. Alexis perdeu o equilíbrio e caiu na piscina. A princípio, não parecia sério. Ele flutuou ao lado de Keto, esperando o próximo movimento, mas a orca não continuou. Da plataforma de observação, outro treinador notou a posição incomum de Keto.
A baleia pairou entre Alexis e a plataforma do palco como se estivesse bloqueando sua saída. Quando Alexis começou a nadar em direção à plataforma após o sinal subaquático ser dado, Keto fechou a distância lentamente a princípio, depois com força deliberada. O treinador na plataforma sinalizou para Keto se afastar, usando sinais que sempre funcionaram. Desta vez, não houve reação. Keto empurrou Alexis para baixo com o rosto, prendendo-o contra o fundo. Sinais de emergência piscavam, mas a orca permaneceu focada no treinador na água. Por um breve momento, Keto emergiu para respirar. Os treinadores esperavam que tivesse acabado, mas em segundos, ele mergulhou novamente. Emergindo com Alexis equilibrado em seu rosto, suas mandíbulas permaneceram fechadas, mas seu controle era claro. Então, quase sem aviso, ele o soltou. Alexis afundou lentamente em direção ao fundo da piscina. O deck explodiu em ação. A equipe se apressou para isolar Keto, mas a baleia parou perto do portão, resistindo a todas as tentativas de movê-lo. Só quando uma rede de segurança foi baixada na água, ele finalmente nadou para a piscina adjacente. Isso deu à equipe de resgate a oportunidade de que precisavam. Quando Alexis foi trazido à superfície, já era tarde demais. Seus ferimentos foram fatais. Ele sofreu hemorragia interna maciça, órgãos rompidos, fraturas de compressão severas e múltiplas marcas de mordida. A autópsia confirmou o que todos temiam. Alexis havia sido morto pela orca que ele treinou por anos. Nos dias que se seguiram, perguntas difíceis foram levantadas. Este ataque não veio do nada. Especialistas em mamíferos marinhos há muito tempo expressaram suas preocupações sobre o ambiente. No Louro Park, as orcas viviam em tanques confinados sem uma estrutura social estável. Não havia uma fêmea dominante para manter a ordem. As tensões sociais fervilhavam constantemente. O tédio era tão severo que as baleias rasgavam tiras do revestimento impermeável da piscina apenas para ter algo para fazer. Estas eram criaturas evoluídas para vastas distâncias, mergulhos profundos e relacionamentos complexos. Presos em um tanque, os instintos podem se distorcer, a pressão aumenta, e quando essa pressão encontra uma saída, os resultados podem ser catastróficos. A morte de Alexis Martinez não foi apenas uma tragédia para aqueles que o conheciam. Mostrou o que pode acontecer quando o poder bruto do oceano é aprisionado para entretenimento. Número 6. Dentro do incidente com a orca no Louro Park. Era o tipo de dia no Louro Park em 2007 que começou como inúmeros outros, mas quando o show terminou, uma treinadora estaria lutando por sua vida. Cláudia Volhar estava no parque há 4 anos. Ela conhecia as baleias pelo nome, pelo temperamento, até mesmo pelas cicatrizes em sua pele. Um em particular se destacou, um macho de 3.000 libras chamado Tekoa. Ele havia sido trazido para a instalação do SeaWorld 1 ano antes, junto com outros 3, todos separados de suas mães em uma idade precoce. Em vez de formarem um grupo pacífico, tornaram-se imprevisíveis. Entre eles, Tekoa estava na posição mais baixa. Essa posição tinha um custo. Os outros frequentemente atacavam, deixando marcas profundas em seu corpo. Em alguns dias, as cicatrizes eram tão recentes que os visitantes podiam ver as linhas cruas através da água. Os treinadores observavam enquanto ele ocasionalmente se arrastava para a borda da piscina, quase como se estivesse escapando da agressão do grupo. Pedidos para devolvê-lo ao SeaWorld foram feitos, mas rejeitados. Então Tekoa ficou, carregando feridas visíveis e invisíveis. Na época do incidente, Cláudia já trabalhava com ele há cerca de 1 ano. O ataque aconteceu durante um ensaio, antes de um show programado. Ela e Tekoa estavam realizando uma manobra conhecida como empurrão de pé. O treinador planta os pés contra o rosto da baleia enquanto o animal os impulsiona pela superfície. Normalmente, o movimento termina com ambos emergindo em uníssono. Naquele dia, não foi assim. Sem aviso, Tekoa a arrastou para baixo. A água os engoliu e ele a levou em direção ao fundo. Alguns segundos depois, ele emergiu, mas em vez de soltá-la, puxou-a de volta para baixo novamente. Repetidamente, o ciclo se repetiu. O que passa pela mente de um treinador nesses momentos? Pânico.
Um cálculo desesperado? No deck da piscina, seus colegas correram, gritando comandos, espirrando água, fazendo qualquer coisa para distrair a baleia. Finalmente, eles a puxaram para fora da água. Os ferimentos de Cláudia eram graves. Seu antebraço havia quebrado em 2 lugares. Ela teve danos em um pulmão e precisou de atendimento hospitalar imediato. O fato de ela ter sobrevivido já era notável. O fato de ter voltado ao trabalho após a recuperação foi ainda mais impressionante. Depois daquele dia, as regras mudaram. Tekoa foi proibido de qualquer interação com a equipe júnior. Nenhum treinador, independentemente da experiência, foi autorizado a entrar na água com ele novamente. É fácil enquadrar esses momentos como um simples caso de um animal se tornando violento, mas a história de Tekoa contava outra história. Ele havia sido transferido entre instalações, removido de sua família, forçado a conviver com grupos de estranhos e exposto a estresse constante. Cada cicatriz, cada comportamento foi moldado por aquele mundo. Quando você o vê sob essa luz, o incidente com Cláudia se torna mais do que um ataque em uma piscina. Torna-se parte de uma questão maior. O que acontece quando uma criatura selvagem é mantida em um espaço artificial por anos, empurrada para uma vida que nunca se parecerá com o oceano de onde veio? Número 5. Quando uma orca caiu sobre seu treinador. O público veio para um show, mas o que estavam prestes a ver não faria parte de nenhuma apresentação roteirizada. Era 21 de novembro de 1987, no SeaWorld San Diego. Famílias lotavam as arquibancadas, crianças inclinando-se para a frente enquanto treinadores e orcas se moviam em uníssono pela água. Entre os performers estava John Silic, de 26 anos, um homem que havia passado 2 anos trabalhando com essas criaturas enormes. A rotina naquela tarde era uma que ele já havia feito antes. Subindo nas costas de uma orca fêmea, ele se preparou para uma manobra que parecia familiar, quase automática. Mas piscinas que abrigam predadores que pesam várias toneladas nunca são verdadeiramente previsíveis. Sem aviso, uma orca macho chamada Orc 2, com quase 11.000 libras de peso, emergiu da água. No instante seguinte, ele caiu, não em espaço aberto, mas diretamente sobre a fêmea que Silic estava montando. A força os lançou todos para debaixo da superfície. Os aplausos da multidão cessaram. Os treinadores correram para a borda da piscina. Por alguns momentos, o único som era o agitar da água se acalmando. Quando Silic emergiu, ficou claro que ele estava em sérios apuros. As lesões eram devastadoras. Sua pelvis foi esmagada, seus quadris e costas quebrados, várias costelas e ambas as pernas sofreram fraturas. 6 grandes cirurgias se seguiriam. Cirurgiões colocaram mais de 1 quilograma de metal em seu corpo, placas para estabilizar sua pelve, vértebras fundidas para sustentar sua coluna. O dano foi permanente. A recuperação começou no Centro Médico da Universidade da Califórnia, em San Diego. Foi um trabalho lento e doloroso. Nos primeiros dias, o movimento era quase impossível. Com o tempo, os médicos o descreveram como estável. E a fisioterapia começou. Silic mais tarde admitiu em uma entrevista que estava aprendendo a andar novamente. A SeaWorld agiu rapidamente após o acidente. Os treinadores não podiam mais montar nas orcas. Apresentar-se na água ao lado delas durante os shows foi proibido. Os protocolos de segurança mudaram e nos bastidores a gestão também. O presidente do parque foi demitido, junto com outros 3 membros da equipe, mas as mudanças no papel não apagaram as questões que surgiam na discussão pública. O que tinha dado errado? Foi simplesmente um acidente, como a SeaWorld afirmou, ou um sinal de riscos mais profundos na forma como esses animais eram treinados e utilizados? Silic decidiu processar. Ele alegou que os perigos de trabalhar tão próximo das orcas nunca tinham sido totalmente explicados a ele. O processo foi resolvido de forma privada. Como parte do acordo, Silic não podia falar sobre detalhes internos e todos os registros legais, milhares de páginas, foram selados. A SeaWorld disse ao público que a causa foi um momento infeliz, não agressão. Alguns aceitaram essa resposta. Outros duvidaram disso.
Afinal, eram animais selvagens vivendo em piscinas confinadas, repetindo as mesmas rotinas na frente de multidões todos os dias. Então a pergunta permanece: foi aquele dia em 1987 realmente um acaso imprevisível ou foi um vislumbre da tensão oculta entre a orca e o treinador que surgiria novamente nos anos seguintes? Número 4. A última apresentação de Dawn Brancheau. Multidões vinham ao SeaWorld Orlando há anos para vê-la. Dawn Brancheau, de 40 anos, tinha uma confiança tranquila que parecia acalmar até as maiores baleias assassinas. Famílias inclinavam-se para a frente em seus assentos, crianças aplaudindo enquanto enormes corpos preto e branco cortavam a água. Para o público, parecia impecável, mas a beleza pode esconder perigo. E neste caso, o perigo era tão real quanto a água no tanque. Entre as orcas que Dawn treinou, uma se destacava, Chili Kun. Ele era enorme, mais de 12.000 libras, um gigante mesmo para os padrões das orcas. Ele havia passado mais de 3 décadas em cativeiro, se apresentando para multidões e vivendo em recintos de concreto. Aqueles que trabalhavam com Dawn diziam que ela o tratava com uma paciência incomum, nunca o apressando, sempre lendo seus movimentos. Ela confiava nele mais do que a maioria ousaria. Ainda assim, sabia que o trabalho envolvia riscos que nenhum nível de habilidade poderia eliminar. Ela já havia falado antes sobre a imprevisibilidade de animais tão poderosos. A data era 24 de fevereiro de 2010. O show do meio-dia havia terminado e o público na área Dine with Shamu ainda estava sentado. Dawn estava perto da borda da piscina, próxima a Chili Kun, seu rosto quase tocando a pele lisa dele. Era o tipo de momento tranquilo que fazia os visitantes acreditarem em um vínculo entre humano e animal. Então, sem aviso, tudo mudou. Testemunhas mais tarde discordariam sobre o que aconteceu primeiro. Alguns juraram que ele a puxou pelo rabo de cavalo. Outros acreditavam que ele a segurou pelo ombro. De qualquer forma, Dawn foi puxada para a água com uma força que nenhum humano poderia combater. O ar se encheu de gritos. Na água, Chili Kun já não parecia o parceiro gentil que as pessoas tinham admirado momentos antes. O ataque não terminou rapidamente. Quase 1 hora se passou enquanto ele a jogava, arrastava e impedia de emergir. Treinadores no convés corriam, jogando redes, gritando comandos, oferecendo comida. Nada quebrou seu aperto. O vínculo que pensavam entender desapareceu, substituído por algo que ninguém podia controlar. Quando finalmente o manobraram para uma piscina médica e ele a soltou, a esperança já estava perdida. As lesões de Dawn contavam a história do que havia acontecido em detalhes brutais. Seu braço havia sumido, seu couro cabeludo tinha sido arrancado, sua mandíbula estava despedaçada, suas costelas estavam quebradas, sua medula espinhal foi rompida. A causa oficial da morte foi trauma por força contundente e afogamento. Por 45 minutos, Chili Kun se recusou a soltá-la. Depois daquele dia, Chili Kun foi retirado das apresentações públicas. Ele passou seus anos restantes em isolamento, flutuando nas piscinas de trás com pouca atividade até sua morte em janeiro de 2017. Não foi a primeira morte ligada a ele. O ataque reacendeu questões sobre o que o cativeiro faz a um animal que, na natureza, pode nadar 160 quilômetros em um único dia. Se uma vida de confinamento pode distorcer a mente de um humano, o que pode fazer a uma orca? Número 3. O incidente-chave. Em uma tarde quente de julho de 2004, uma orca fez uma escolha que ninguém esperava. O show de orcas do SeaWorld San Antonio estava a todo vapor, e o treinador Steve Ebel aproximou-se da borda da piscina com a confiança de um homem que passou anos trabalhando ao lado desses enormes predadores. Na água, Kai, um jovem macho de orca, circulava lentamente. Ele ainda estava amadurecendo, mas seu tamanho já diminuía o homem na plataforma. Momentos antes, eles haviam se movido juntos através de uma rotina ensaiada, mas agora algo no ritmo da baleia mudou.
Seus movimentos tornaram-se mais bruscos, menos previsíveis. Sem aviso, Kai avançou em direção a Ibel. A água explodiu ao redor dele quando o corpo maciço colidiu com o treinador, empurrando-o para baixo. Os aplausos pararam. Ofegos cortaram o ar úmido. Da superfície, apenas breves flashes de movimento podiam ser vistos. Uma barbatana cortando a água, um braço humano lutando para subir. Cada vez que Ibel emergia para respirar, Kai estava lá novamente, avançando com precisão aterrorizante. Os membros da equipe observavam da borda, incapazes de agir. A força dos golpes da orca era impossível de conter. Cada segundo parecia se estender, como se toda a piscina estivesse prendendo a respiração. Várias testemunhas mais tarde lembraram-se de ver as mandíbulas de Kai se abrirem como se ele pudesse morder. Se essa era sua intenção, ninguém poderia dizer. O que eles podiam ver era a intensidade em seu comportamento, um tipo de foco que deixava claro que isso não fazia parte do roteiro. Minutos passaram em um borrão de água espirrando e evasões desesperadas. Então surgiu uma abertura. Kai se moveu apenas o suficiente para Ibel agir. A baleia bloqueava a rampa, a única saída clara, mas Ibel tomou uma decisão em uma fração de segundo. Ele se impulsionou das costas da orca, usando seu próprio impulso para saltar em direção à segurança. Outro treinador estendeu a mão, segurando seu braço e puxando-o para fora. Atrás deles, Kai caiu na rampa com uma força surpreendente, como se reagisse à fuga. Incrivelmente, Ibel saiu sem ferimentos físicos. Mais tarde, ele admitiu que não conseguia explicar a agressão repentina. Kai estava se aproximando da idade de reprodução, uma fase que pode trazer mudanças imprevisíveis de comportamento. Isso pode ter desempenhado um papel. Ainda assim, Ibel acreditava que uma coisa o manteve vivo. Ele manteve a calma. Pânico, ele pensou, teria sido fatal, mas a pergunta permanece. Foi esse ataque resultado de um humor passageiro ou algo mais profundo? Orcas selvagens percorrem vastas distâncias, caçam com seus grupos e navegam em vidas sociais complexas. Em um tanque de concreto, esses instintos não têm para onde ir. Tédio, frustração e estresse não desaparecem nessas condições. Eles crescem. O ataque de Kai não foi um momento isolado de violência. Encaixa-se em uma história mais ampla de incidentes em parques marinhos em todo o mundo. Quando animais feitos para o oceano aberto são confinados, seus ritmos naturais se quebram. O que aconteceu naquela tarde em San Antônio não foi apenas uma quase tragédia para um treinador, foi um sinal de um problema muito maior que ainda escolhemos manter atrás de vidro e aço. Número 2. O ataque da orca do SeaWorld em 1987. Candu fazia parte dos shows de San Diego há mais de 9 anos, mas algo nela nunca parecia se acalmar. Os treinadores notavam isso de maneiras sutis. Seus movimentos podiam ser rígidos. Havia momentos em que ela resistia aos comandos. Era como se uma parte dela nunca tivesse realmente aceitado a vida dentro do tanque. Em 4 de março de 1987, essa inquietação surgiu de uma forma que ninguém esperava. O show da tarde já estava em andamento. O treinador de 21 anos, Jonathan Smith, estava na água montando nas costas de Candu. Perto estava outra orca fêmea, Kenal, com apenas 10 anos na época. A apresentação tinha sido ensaiada inúmeras vezes, mas no meio da rotina, sem qualquer sinal de problema, Candu desviou. Suas mandíbulas se fecharam em torno de Smith e, num instante, ele foi puxado para baixo. A água se fechou sobre eles. Ele foi arrastado até o fundo da piscina de 32 pés, então abruptamente trazido de volta à superfície, apenas para ser solto. Das arquibancadas, quase parecia parte do show. Jonathan até conseguiu acenar, talvez para evitar que o pânico se espalhasse, mas o perigo estava longe de acabar. Antes que os treinadores pudessem afastá-lo, outra orca avançou. O impacto foi brutal, enviando-o novamente para debaixo da superfície. Imagine a força necessária para tirar o ar dos seus pulmões instantaneamente. Debaixo d'água, a visibilidade era ruim. Ele não tinha como saber de onde viria o próximo golpe, mas ele veio, depois outro e mais outro.
As baleias o empurraram, o arremessaram e o arrastaram para baixo repetidamente. Cada ida ao fundo o deixava mais fraco. 2 minutos e meio não é muito tempo quando você está sentado em um teatro, mas debaixo d'água, com um rim rompido e um corte profundo no fígado, parece interminável. Quando a provação terminou, o corpo superior de Smith estava coberto de mordidas e arranhões. Sua recuperação foi lenta. Mesmo ficar de pé exigia esforço. Mas as feridas físicas eram apenas parte do dano. Como seria voltar a um lugar onde você quase perdeu a vida, para se apresentar ao lado dos mesmos animais que o arrastaram para baixo? Um ano depois, Smith tomou medidas legais. Sua alegação foi clara. Ele disse que a SeaWorld nunca o alertou sobre os riscos reais. Ele alegou que não havia treinamento formal para os papéis perigosos que lhe foram atribuídos. Ele afirmou que os funcionários apresentaram o trabalho como seguro, mesmo com baleias que poderiam agir de forma imprevisível. O processo acusou o parque de fraude, sofrimento emocional e agressão. O caso nunca foi a julgamento. Foi resolvido a portas fechadas. Parte do acordo incluía uma cláusula de confidencialidade. Isso significava nenhuma entrevista, nenhum registro divulgado e nenhuma resposta pública às perguntas que muitos ainda tinham. O que quer que tenha sido dito naquela sala ficou lá, e a verdade sobre o que aconteceu por trás das paredes de vidro daquele tanque permaneceu selada. Número 1. Ataque de orca no Pacific Realm. Na superfície, o Pacific Realm parecia um lugar onde a maravilha vivia o ano todo. Famílias passeavam por vastos túneis de vidro enquanto arraias deslizavam acima. Crianças pressionavam as mãos nas paredes de acrílico frio, olhando com olhos arregalados para os cardumes de peixes. Mas além das exposições e das lojas de souvenirs, havia uma razão pela qual o parque atraía mais visitantes do que qualquer outra coisa. Seu nome era Nero. Com quase 6 metros de comprimento e pesando cerca de 4.500 quilos, Neros conseguia levantar todo o seu corpo para fora da água em um salto impressionante. A multidão explodia. Câmeras piscando, o ar vibrando com aplausos. Para o público, ele era uma maravilha. Para a administração do Pacific Realm, ele era o coração do parque, o único artista que nunca poderiam substituir. Mas manter um espetáculo vivo significava longas horas, horários implacáveis e sem espaço para descanso. Quando Helena Price chegou ao parque, estava cheia de determinação silenciosa. Ela tinha estudado biologia marinha no Oregon, atraída por uma fascinação de toda a vida pelo oceano. Trabalhar com Neros parecia um sonho. Ela aprendeu seus hábitos, seus sinais e construiu confiança através da paciência. Do jeito que ela descrevia, Neros era mais do que um animal. Ele era um parceiro na água. Os colegas admiravam seu compromisso, embora alguns sussurrassem suas preocupações. Você nunca poderia esquecer que Neros era um predador de topo. Então vieram as mudanças. No início, eram pequenas. Ele começou a bater a cauda contra as paredes do tanque durante o treinamento. Às vezes, ele ignorava comandos. Para alguns treinadores, isso era um claro sinal de estresse. Um veterano com anos de experiência foi à administração, pedindo que dessem a Neros um tempo de folga. O pedido foi ignorado. Os lucros vinham primeiro. O veterano se afastou do trabalho, avisando que problemas estavam por vir. Helena ficou. Ela acreditava no vínculo que compartilhavam, certa de que poderia acalmá-lo. Por um tempo, parecia que ela poderia estar certa. Mas em uma tarde, diante de um anfiteatro lotado, a tensão em Nero se manifestou. O primeiro show passou sem incidentes. Para o segundo, Helena entrou na água com sua confiança habitual. Os treinadores na plataforma notaram que seus movimentos tinham um toque mais afiado, mas ela afastou a preocupação. A apresentação começou conforme planejado. Então, durante a rotina final, Neros nadou diretamente em direção a ela. Em vez de emergir ao lado dela, ele atacou com uma velocidade aterrorizante. Suas mandíbulas se fecharam. Gritos encheram o ar. Treinadores lançaram boias, bateram com varas na superfície e deram todos os comandos que conheciam. Neros mergulhou, puxando-a com ele. A água agitou-se violentamente antes de ficar vermelha.
Ninguém podia entrar sem arriscar a própria vida. Os minutos se arrastaram. Finalmente, ele a soltou. Helena foi retirada da água, inerte e sem resposta. Os treinadores a puxaram da água e começaram a RCP. Era tarde demais. As arquibancadas estavam silenciosas. Momentos antes, milhares estavam aplaudindo. Agora, estavam paralisados, olhando para a piscina onde Neros havia recuado para o outro lado, calmo novamente. A imagem dos momentos finais de Helena nunca os deixaria. A atração mais valiosa do parque havia se tornado o centro de uma tragédia, e a pergunta que ninguém conseguia evitar era simples: teriam eles ido longe demais? Este foi o custo de cruzar a linha entre performance e natureza. O público saiu com a verdade que o seguiria muito depois de saírem pelos portões. Neros não era um artista treinado, ele era um predador. Se você achou este vídeo informativo, por favor, curta e inscreva-se no canal para que possamos continuar trazendo mais histórias como esta. Obrigado por assistir. Vejo você no próximo vídeo.